Meu irmão, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um texto que está lá em Atos 10. É um texto bem conhecido, né, que fala sobre Cornélio, é o nosso texto base, tá? Já é bem conhecida essa história do Cornélio. E a gente pode tirar vários ensinamentos, né? Várias possibilidades de aprendizado. Isso. Tá vendo, pastor, como é bom ter o braço direito? Tá vendo, pastor? Tudo bem, bem-vinda, Deus te abençoe, que alegria! Amém, amém. Então, antes da gente começar efetivamente, né, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos lhe agradecer por podermos mais uma vez estar na tua casa para louvar e engrandecer o seu nome, ó Deus. Esteja, Senhor, abençoando os que estão presentes aqui, Senhor, também esteja abençoando os lares que estão nos acompanhando nesse estudo, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, que dos nossos lábios, Senhor, e nossos corações esteja a tua vontade, Senhor, o teu ensinamento, Senhor, e que essa palavra, Senhor, possa ser uma palavra de bênção e uma palavra de conforto a todos nós, ó Pai. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, como eu disse, né, então o nosso texto base está lá em Atos 10, de 1 a 8. E ele trata um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre o relacionamento com familiares não crentes. É um texto fácil, é um tema fácil, né? Ter o relacionamento com quem não é da família é bem simples, né? É fácil, né? De lidar com essa situação. Né, Luci? Né, Dri? Nem tanto, né? Nem tanto. A gente sabe que tem várias situações, né? E várias intempéries, vamos dizer assim, né? Essas intempéries. Mas antes da gente entrar no texto, no assunto, eu vou ler aqui só para a gente ter um panorama do que a gente vai conversar. Atos 10, de 1 a 8. Depois também tem, para completar, vai de 23 a 33. Mas eu só vou ler de 1 a 8, para a gente ficar nesse contexto, tá? Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, ou seja, Cornélio era romano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem de sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo, que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E aí, depois, eu sei que você é curioso, né? Você vai querer ler lá os versos de 23 a 33 para ver o final dessa história e o que aconteceu aí.
Mas enfim, irmãos, a gente sabe que na família a gente tem muitas experiências, né? A gente tem dentro da igreja a existência, né, de convívio com familiares que são crentes e familiares que não são crentes. E eu queria fazer uma pergunta para quem está aqui e para você que está em casa. Colocar lá. Como deve ser o relacionamento com familiares não crentes? Como é que tem que ser o meu relacionamento dentro de casa e também aqueles familiares? E aqui, irmãos, deixa eu deixar bem claro, não é familiares, eu não estou dizendo pai, filho, irmãos, eu estou falando família toda, tá? Sobrinhos, primos, tios. Como deve ser o nosso relacionamento, nós cristãos, com quem não são cristãos? Dri. Eu quero iniciar falando que, lembrando, né, que todos nós temos família, toda família tem desavenças, e a família tem sido uma instituição mais atacada, né, pelo inimigo. E às vezes a gente deixa coisas entrarem no nosso coração, na nossa mente, que atrapalham mais ainda, né, nossa convivência. A gente tem lares que são cristãos, que todos são cristãos, mas esses lares também têm pessoas, têm família, né? Essas pessoas têm família, às vezes distante, que não estão no mesmo teto, que não conhecem a Jesus. E segundo o mandamento diz, né, nós devemos amar o nosso próximo. E o nosso foco é um dia estar na eternidade, lá com a nossa família, né? Sim. E para isso a gente tem que conhecer a Jesus, a gente precisa aprender mais de Jesus, a gente precisa confiar em Jesus, a gente precisa demonstrar isso para os nossos familiares. E... Quer continuar? Vai. Você comentou, né, que a gente tem que demonstrar para os nossos familiares, né? Eu acho que essa demonstração, eu acho que é o maior desafio nosso, né? Para a gente demonstrar para os nossos familiares como é ser cristão e o porquê ser cristão. E a gente vê, né, infelizmente, às vezes, cristãos, né, que não consegue, né, ou tem uma certa dificuldade de demonstrar como servir a Deus, eu vou usar a palavra aqui, adequadamente, corretamente, como servir a Deus, né? Ou seja, ter uma vida de testemunho. Eu acho que esse é um desafio. Eu falei do segundo mandamento, né? Que para a gente amar o nosso próximo. E o nosso próximo, às vezes a gente está pregando lá fora e esquece que do nosso lado tem pessoas mais próximas, né? Que a gente precisa falar primeiro para os nossos. Que a gente um dia quer ver os nossos lá no céu, junto com a gente. Sem dúvida. Às vezes a gente pensa, mas como é que eu consigo ter essa vida de testemunho? O que eu preciso fazer? Aí a gente vai tentar. Primeiro, não adianta nada a gente querer evangelizar a família, evangelizar amigos, se a gente, se nós não temos tempo de cuidar deles. Como é que eu vou ter uma vida de testemunho se eu simplesmente não tenho a preocupação de cuidar deles, de ter atenção,
de apoiar eles. O texto fala, né, ali, que Cornélio, ele era temente a Deus. Ele era um homem religioso, né? Ele era um gentil. E lá em Cesareia, a minoria lá era os judeus, né? Mas mesmo assim, Cornélio, ele ajudava os judeus pobres. Ele era um homem bom. Ele era bonitinho, né? Gatinho, Cornélio. Muito verdade isso. Sim, só que ele não conhecia Jesus, né? Mas ele obedeceu a Jesus, né? É interessante que o texto fala que ele tinha temor a Deus, né? E orava, né? É interessante isso. Se a gente parar o texto, às vezes a gente lê o texto e não para analisar algumas frases, né? A gente vê, ele era romano, centurião, ou seja, vamos colocar, primeiro escalão, né, do exército romano, né? Ele era um homem rico, né? De posse, rico. Quando a gente no texto fala esmolas, né? Ou seja, ele ajudava a quem precisava. E isso chamava a atenção da sociedade. Tanto que a sociedade respeitava ele. Aquela coisa, não era aquele respeito porque ele era um soldado romano, ele era o centurião, ele era o primeiro escalão, ele estava acima de tudo ali era, vamos dizer, não era o presidente, né, mas era o bambambam da época lá, era ele. As pessoas, não, assim, o texto dá a entender que as pessoas respeitavam a ele pelo que ele servia na sociedade, e não pelo... aqui, cadê o pastor que era do exército? Não pela patente. Pela dele, patente. né? Oh, tá vendo? Mais uma vez, salvo pelo gongo. Pela patente dele, né? Mas as pessoas respeitavam ele pelo que ele fazia. E aí a gente pensa, né? Os nossos familiares, por que respeitam nós? Se é que respeitam a nós. Outro ponto, a gente vê que Cornélio tinha comunhão com Deus, porque ele orava. Está aqui no texto aqui, ó, verso 2, diz assim: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas. E no finalzinho, né? E de contínuo orava a Deus. Olha só, e de contínuo, ou seja, dá a entender que era diariamente, orava a Deus. Luci? Participação. Pastor Gerson. Marcelo, falando desse assunto de família, né? Minha família é grande. Eu tenho muitos sobrinhos, né, esparramados por aí, né? E já há algum tempo eu pus no coração como que eu poderia alcançá-los, né? Sim. Então, o primeiro recurso que eu comecei a usar foi a oração, né? Que é uma coisa que a gente pode fazer, né? O ano passado, eu achei que eu estava fazendo muito pouco, que não era suficiente, né? E um dia me ligou uma sobrinha, de longe, para mim. E ela estava passando por uma situação muito difícil, porque ela tinha passado um trauma na família, né? Ela perdeu um irmão de uma maneira trágica. E a gente começou a conversar, diversas vezes conversei com ela. Hoje ela está na igreja. Ela participou com a gente aqui algumas vezes, online. Sim. Hoje ela está na igreja. Um tempo atrás, nós recebemos em casa a presença de uma outra sobrinha, um pouco mais distante. E a gente pode ver a carência dela, porque ela também perdeu um filho de uma maneira trágica. E eu comecei também a conversar com ela por telefone, porque ela mora longe. Sim. Mas eu tenho visto quanto tem sido importante para a vida dela esse contato, né? Da gente estar conversando. Eu estou sempre expondo um texto da Bíblia para ela e orando por ela.
ela tem ficado muito agradecida. Então, mesmo nossos parentes, às vezes, estando longe, a gente tem recursos para alcançá-los de alguma forma, seja através do telefone, do WhatsApp, de alguma forma a gente pode fazer. Hoje a gente tem muitos recursos disponíveis, né? Sim. A gente precisa apenas travar esse relacionamento. E né? utilizar os recursos disponíveis, né, Exato. pastor? Né? Aproveitando que o pastor Gerson falou, é importante lembrar que nós somos os principais intercessores da nossa família, né? Muitas vezes a gente transfere isso para as pessoas. Ora pela minha família. Não é errado a gente pedir oração pela nossa família. Sim. Mas nós precisamos ser os primeiros a orar, e todos os dias, pela conversão da nossa família. Outra coisa muito importante são os recursos que Deus nos deu, né? Hoje a gente pode reunir, através de uma reunião de oração online, até família de outros estados, né? Famílias distantes. Eu fiz uma vez já 3, né? 3 vezes eu fiz reunião de oração com a minha família. Tinha uma prima de Brasília, tinha outros do Rio, tinha gente lá no norte, né? E todos assistiram, todos participaram, e foi muito bom. E é assim que a gente tem que levar a palavra de Deus, já que não dá para a gente estar junto, a gente consegue fazer isso, né? Usar os meios, né? Usar os recursos, né? Que hoje nós temos disponíveis. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Fala, vou ligar, pelo WhatsApp, manda um versículo para a pessoa, ou faz uma oração, né? Por áudio, depois encaminha, manda para a pessoa, né? Quer dizer, nós temos várias formas de se fazer. Luci, tem comentário aí? É nada, sou eu. É você mesmo? Pessoal hoje está chegando atrasado, viu, pastor Itamar? Tá vendo? Ó? Vamos lá, gente, vamos lá. Mas eu estava pensando assim, ao invés da gente criar um tumulto pelas atitudes um pouco ruins que as pessoas, famílias ou queridos que a gente tem, a gente responder inadequadamente, por que não? Por que não a gente intervir com amor e fazer um processo de conquista e não de jogar fora, né? Esses parentes vão ser muito mais agradecidos quando a gente mostra amor que vem de Deus. Sim. Sim, para isso a gente tem que se autoanalisar, né? Como está nosso coração? Como está a nossa vida com Jesus? Né? Se eu estiver perdida, se eu estiver sem direção, como que eu vou ensinar o caminho para uma pessoa, né? Para os mais próximos? Então, a gente tem que se autoanalisar, a gente tem que pensar de como está o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E lembrar da palavra de hoje que o pastor falou, né? Há tempo para tudo, né? Não, pode ir. E a gente tem que pensar que o tempo passa rápido e a gente tem que fazer aquilo que Deus nos deixou na mão para fazer. E outro detalhe, o que o pastor Itamar falou, né? A gente vai prestar contas, né? E nós também vamos prestar conta da nossa família. Deus vai cobrar. Por que você não falou? Eu vou pegar aqui, pastor Gerson, vou pegar o exemplo do senhor. Por que se o pastor Gerson não tivesse falado para a sobrinha dele, né? Por que o senhor não falou para a sua sobrinha quando ela precisava, quando ela estava em dificuldade? Né? Marcelo, por que você não falou lá para o seu parente lá quando você teve oportunidade? Isso é prestar conta, e a gente vai prestar conta. Luci? Dona Jesulina, linda! Olha, Marcelo, você está falando, e essa palavra vem no meu coração. Minha família é uma família muito grande, só estando na roda da mesa para contar. Tem muitos evangélicos e tem muito mais que não é evangélico. Mas todos lêem a Bíblia
mas não é batizada, não vai para a igreja, mas é uma família tão especial que só Deus sabe. Sim. Deixa eu te contar, eu tenho 25 netos. Não tem um que tem uma malquerência com o outro. E quase todos lêem a Bíblia, mas não está na igreja. Poucos que estão na igreja, Sim, muito, sim. muito pouco. Aquilo eu sinto, mas vejo união na minha família. Mas esse é o importante, né, Dona Juscelina, que Oh, eles mas conhecem a palavra, né? E como o pastor Itamar mencionou, né? Tudo tem o seu tempo, né? Às vezes, é aquela coisa, né? Precisa levar como minha avó diria, né? Deus tem que chacoalhar o bambuzal para a pessoa aprender, né? E às vezes, pelo exemplo da senhora, não é porque é a senhora não, mas a senhora é um exemplo. Você que está em casa, ó, Dona Jesulina, ó, 90 e lá vai, tá aqui, ó, na escola dominical. E você aí, ó, em casa, né? Deitadão no sofá. Enfim, fecha aspas. Vai lá, Dona Jesulina. E outra também, se eu falo uma coisa, me atende assim na hora. Tem uma turma que mora em São Paulo. Se eu falo qualquer coisa que eu precisar, é só falar. Está falado. E se eu falar, está falado, viu? E agora, esse mês agora, completou, sabe quantos bisnetos? 25 bisnetos. Eita! E vem mais por aí, né, Dona Jesulina? Se Deus quiser. Ô, Dona Jesulina, a senhora não é exemplo só para sua família, viu? Ontem mesmo a gente comentou da senhora lá em casa, falando tão bonitinha, ó, vai na igreja sozinha, vai andando para a igreja, na idade que ela está. Olha que testemunha, que linda que a senhora é. E sempre simpática. Dona Sempre Ivone? sorrindo, é. Que sabe que minha família já veio do meu pai, minha avó, todo mundo veio vindo. Então, minha família é cristã. Mas que nem eu tenho uma sobrinha, Cláudia. E hoje, Deus falou no meu coração, eu liguei lá e falei assim, hoje você vai à igreja, né? Porque faz que ela não vai. Principalmente por causa da filha, né? A filha tem 3, 4 anos. Aí eu cantei, hoje é domingo, vou me aprontar, o meu vizinho, todo mundo conhece, né? Cantei Eu não, Dona Ivone, eu não Você conheço não isso aí, conhece? não. Aí eu cantei até o final, falei assim, aí perto da sua casa tem uma igreja, Cláudia. E você pode muito bem levantar de manhã e levar, convidar sua mãe ou pai, são diáconos de uma igreja, né? Sim. Mas ficam tristes, porque sempre ela arruma um jeito de não ir na escola dominical. E eu sou adepta da escola dominical, é aqui que a gente aprende, né? Aí, deixei esse recado, depois da tarde eu vou ouvir se ela foi ou não foi. E falei para ela também, de assistir a Record, a Bíblia, que é bom a gente assistir. Há muitas coisas, que nem meu irmão falou, não bate alguma coisa, mas eles criaram coisas da vida, né? Namoro, tudo isso. Mas aí ela falou, nossa, uma delas, cristã, frequenta, o marido frequenta, falou, nossa, eu nem sabia que a Record passa a Bíblia. Falei, agora está em Reis. Ai, na história de Jesus. Ai, eu vou assistir, viu, tia? Porque elas me respeitam muito. Graças a Deus por isso. Amém. Amém, Dona Ivone. Dri? Não? Irmãos, deixa eu fazer, antes da gente entrar no próximo ponto, eu vou fazer uma outra... alguém fez algum comentário, Luciano? Não. Eu vou fazer uma outra pergunta, mas antes de nós respondermos a essa questão, pensa muito bem no que você vai responder. Pensa mesmo, tá? Qual é o seu nível de interesse na salvação de sua família? Pensa bem antes de responder. Porque o que você responder, não se esqueça da pregação aqui que o pastor Itamar fez de manhã. O que você responder, Deus vai... Então, pensa bem. Qual é o seu nível de interesse na salvação da sua família?
será que nós temos o nosso nível de interesse? Coloca na escala de 1 a 10 aí. Mas seja honesto mesmo, honesto. E eu também, quando eu estava estudando, eu vi que não está muito elevado não, viu, gente? Deu. Deu uma lixadinha. Deu. Parecia, o que eu lembrei, Luci, foi aquela, quando eu estou lixando minhas madeiras lá, tem umas lixas grossas lá, que você passa, que fica toda aquela ranhura, né? Depois dá um trabalho para tirar aquilo, mas é o processo. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, né? Às vezes a gente tem a oportunidade e muitas vezes a gente não tem interesse, né? Às vezes a gente pensa, aquele lá não tem mais jeito, larga aquele lá, esquece. Aquele lá é caso perdido. Não é caso perdido. Para Deus nada é perdido. Qual tem sido o nosso nível de interesse? Dri. 1 Timóteo 5 fala: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Olha que forte, né? Vou até repetir. Repete aí, Dri. Fala aí novamente. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Então, gente, Deus falando para a gente precisa, urgente, cuidar da nossa família. A gente precisa urgente falar do Senhor, fazê-los conhecer. Vamos continuar no Cornélio, que eu gostei tanto do Cornélio. Então, vou voltar para o Cornélio. Diz aí, fala. Então, a gente tem que ter vida de testemunho. Sim. Né? Cornélio dava um bom testemunho. E foi por causa desse testemunho que, quando ele chamou o pessoal na casa dele, né, para ouvir Pedro falar, todos foram. Imagina se ele não dá um bom testemunho, imagina se ele não tem contato com a família, né? Ninguém ia estar na casa dele. E não era só da família, tinha amigos, né? Tinha amigos também. Amigos íntimos, né? Onde a gente vê que realmente o pessoal não foi pela patente dele, foi porque tinha a amizade com ele, né? Sim. A revista também fala de piedade. Que não adianta a gente querer evangelizar a nossa família se a gente não ajuda, se a gente não se compadece, não apoia, né? Às vezes a família está precisando de uma palavra, está precisando de um apoio, está precisando de um alimento, a gente não está sabendo. A gente precisa conversar, saber o que está acontecendo, ter intimidade. Sim, né? sim. E ajudar. Temor a Deus, né? A gente precisa evidenciar para os nossos que a gente tem temor a Deus, que a gente segue a palavra de Deus, que a gente sempre está pronto a ouvir a voz de Deus e praticar. A gente precisa, Deus fala para a gente dar um bom testemunho, né? Sim. Obediência a Deus também fala a revista. Cornélio também demonstrava um homem obediente. A partir do momento que o anjo falou, né, para ele mandar os homens irem buscar Pedro, ele rapidamente obedeceu, né? E os homens foram lá. Uhum. A mesma coisa foi Pedro, né? Pedro também, quando chegaram os homens, Pedro tinha ido orar, né? Que eles oravam, parece que 3 vezes ao dia. E era hora do almoço, Pedro estava com muita fome. E aí, um anjo veio para Pedro. Se eu estiver errada, você me corrige. Vai lá. Com um lençol, né? Cheio de animais impuros e puros. Uhum.
E Pedro fala, e fala para Pedro, coma, Pedro, coma. E Pedro mesmo com fome falou, Senhor, tem animais impuros, eu não posso comer animais impuros. Mas Deus fala, não chama de impuro aquilo que Deus purificou. E Pedro continua ainda sem saber se comia ou não. De novo, né, desce aquele lençol. E Pedro repete, né? E de novo, foram 3 vezes. 3 vezes. E eu achei interessante porque a gente tem que estar atento à voz de Deus. Nisso Deus falou comigo. Quantas vezes Deus negou? Pedro negou Jesus. Foram 3 vezes, né? Sim. 3 vezes, quando Deus foi restaurar Pedro, Jesus foi restaurar Pedro, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Foram 3 vezes. E Pedro 3 vezes respondeu, amo, Senhor. Então, ali, Pedro se conscientizou que ele deveria obedecer. E nisso veio alguém falar que tinham 3 homens, tudo 3. Né? Isso me chamou a atenção. Que tinham 3 homens lá para levá-lo, né? E Pedro deixou aqueles homens passar a noite lá, né? E no outro dia foi, e mais pessoas seguiram Pedro, foram junto com Pedro, também pelo testemunho de Pedro, né? Chegando lá na casa de Cornélio, estava aquele povo todo, Cornélio veio fazer as honras, e Pedro falou, não precisa, né? Como se falasse, eu sou homem igual a você, né? Sim. E Pedro fala de Jesus para aquele povo, e todos aceitam Jesus, todos passam a conhecer Jesus, né? Pode contar. É interessante essa passagem, né? A Cornélio, né? Quando vai receber a Pedro, né? O Cornélio, ele se ajoelha diante de Pedro, né? E Pedro fala para ele, não, levanta, né? A impressão que dá é que Pedro foi rapidinho, né? Falando, não, levanta aí, não se ajoelha não, eu sou como você, igual a você, eu não sou mais que você. Ou seja, né? Cornélio sabia que Pedro era discípulo de Deus, porque o anjo falou, manda buscar lá e traz o servo de Deus aqui. Então, é como se ele estivesse diante dali da presença, e Pedro já, para aí, espera aí, eu sou igual a você, humano igual a você, pecador como você. E Cornélio rapidamente falou, tá bom, então, respeito, ou seja, cuidado de um com o outro, né? Independente, Pedro também, independente da patente lá que o Cornélio tinha, tratou igual, não é porque você, está aqui, não, Pedro chamava ele de Cornélio, independente do que ele era na época lá, né? E é interessante que Pedro, mesmo ali, né, relutando, obedece, acaba obedecendo. E a gente vê, né, nessa situação, a obediência e o temor, tanto do Cornélio, quanto de Pedro. O temor a Deus. Luci? Nós temos aqui a participação do Diego, o Diego no telefone aqui da Vanessa, sua linda esposa, e ele dizendo assim, minha mãe e pai não são cristãos, mas o meu interesse nesse nível é dar bom testemunho e orar por eles. Sim. É isso mesmo, Diego. Você, repetindo, né, que eu já falei, você é o principal intercessor da sua família. E aí, aproveitando esse gancho, né, quais são as ferramentas, né, que nós podemos utilizar para atingir os nossos familiares, né? O pastor Gerson já deu alguns exemplos aqui, né? Ou seja, a primeira delas, a intercessão, a oração. A gente, como o Diego colocou, né? Como a Adri já colocou aqui, né?
há pessoas que nós queremos salvar pessoas, né? Se nós temos esse desejo, a gente deve colocar essas pessoas, né, dia a dia perante a Deus. E como é que nós fazemos isso? Através de oração. Para que realmente o Espírito toque o coração dessas pessoas. Para que Deus possa alcançar, para que eles possam aceitar, ter ouvidos, né, a palavra de Deus. Porque às vezes parece que a gente fala, e está falando com uma parede, né? A impressão, muitas vezes nós temos essa impressão. Que a gente fala, e parece que não está falando com ninguém, né? A pessoa está voando, né? Nós somos meros instrumentos. Quem vai fazer é o Espírito. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui 1 ano, 10 anos, 20, não sei. A gente não sabe. Deus sabe quando é que vai ser. Afinal, tudo tem o seu tempo. Outra forma, atenção. Não adianta a gente orar e também não dar apoio à pessoa, lembrar dela em datas especiais, seja aniversário, dias dos avós, dias dos pais, dia dos namorados, para quem é casado, para quem namora. Tem situações que a gente tem que lembrar das pessoas, para que elas possam ver, poxa vida, fulano lembrou de mim, aniversário, fulano lembrou. Isso chama atenção, isso é ter atenção com as pessoas. E quando isso acontece, né, quando a gente está sempre atento, ligando, entrando em contato, querendo saber como está, eu penso que quando a pessoa tiver um problema a resolver, a primeira pessoa que ele vai procurar vai ser você. Então, mostra que você tem interesse em saber como ele está, como sua família está, se estão bem, se não estão, agora com a pandemia, né? Se estão com saúde, se não estão. Procura chegar mais perto, né? Procura um motivo para chegar mais perto. E é esse chegar mais perto, né, que é o nosso exemplo, é o principal dele. Porque através do exemplo, muitas vezes o exemplo é mais eficaz e eficiente do que às vezes a gente ficar falando, né? A revista também fala de prudência, né? Que muitas famílias, ao invés de trazer as pessoas para mais perto, elas afastam, né? Trazer para mais perto de Deus, elas afastam. Por quê? Não tem sabedoria no falar, às vezes leva a problemas da igreja. Toda igreja tem problema, somos humanos, né? E tanto que se a gente não vier olhando para Deus, ninguém se reúne. Se a gente não vier cultuar a Deus, não Sim. haveria reunião, né? Então, tem muita gente com falta de sabedoria, que leva o problema da igreja, aconteceu isso e isso. Isso não é sábio, isso não é trazer a pessoa para perto, isso não é trazer a pessoa para perto de Deus. Sejam sábios, quando souberem de alguma coisa errada, orem. Outro, Luci? Fazer aqui uma questão aí. A gente ora por uma pessoa, a gente põe até textos, mas quando a gente encontra com essa pessoa e a gente começa a falar mal de um, de outro, a gente entra naquela roda, ou então, quando a gente encontra com essa pessoa, a gente começa a achar muito legal aquelas piadinhas que saem nas conversas. Como é que fica? Ora, e depois, como vocês acham?
E isso ocorre até no trabalho, né? No trabalho, hora de almoço, nossa. A gente tem que saber com quem ficar, né? Não ficar distante dessas pessoas. A gente tem mais do que ficar junto, mas saber o que falar. Na hora que tiver umas palavras que desagradam a Deus, sai de perto, né? Ou fala o que Deus acha disso, se você tiver uma oportunidade. Às vezes a gente se sente, a gente que é cristão, né, e tenta dar um bom testemunho, a gente se sente até excluído de alguns grupinhos, e vai ser mesmo. Como? Aqueles grupos que fazem festinhas, que tem muita cerveja, muita coisa que a gente não gosta, eles não vão te convidar, né? Mas não fiquem tristes, não fiquem tristes, Deus está feliz com você, é isso que importa. Uma coisa importante, Luci, nessa questão que você colocou, a gente não pode deixar de participar. Porém, nós não podemos deixar com que essas atitudes do mundo interfiram. Tem que ser ao contrário. Eu já vi pessoas, né, aqui na igreja que comentou, né, falou assim, não, estava lá o grupinho conversando e falou, gente, parou, agora fulano está aqui, parou. Ou seja, aquela pessoa é referência, é exemplo. Eles sabem que aquela pessoa não gosta daquele tipo de conversa ou tipo de atitude e eles respeitam. Sabem que aquilo não faz parte da vida dele ou dela. Ou seja, aquela pessoa é exemplo de cristão. E eles respeitam. Às vezes não porque ele é chefe delas, porque tem um cargo superior na empresa, porque é mais velho. Não. Porque ele é exemplo de crente. E às vezes nós deixamos de ser exemplo. A gente tem que conviver com essas pessoas, como a Adri falou, no almoço, no trabalho, a gente convive com todos. A gente tem que conviver, só que nós temos que ser exemplo para eles. Nós temos que fazer a diferença. Espera aí, Adri, deixa a dona Ivone falar. Depois a Adri fala. Não, vai lá, dona Ivone. Os mais velhos primeiro. Não, é o seguinte, você acabou de falar e veio à minha memória, uma vez me convidaram, quando eu tinha o Teatro Municipal lá no centro, a turma de odontologia resolveu fazer uma peça, foram lá e me convidaram, falaram, nós sabemos que você faz teatro na sua igreja, você não quer participar? Eu falei, eu quero. Fui participar. Aí teve gente que falou, mas você vai participar com essa turma? Eu falei, vou. Fui. Aí, quando eles começavam a contar piada, antes de eu chegar, aí, quando eu chegava, eu disse, a Ivone vem vindo, para. É o mesmo que ele acabou de falar, né? Então, a gente tem que dar o testemunho, porque daí, pelo testemunho, os conhecereis. É interessante, viu, dona Ivone? Muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui, algo que aconteceu com a Adri. Ela comprou uns pirulitos, como é que chama aquilo lá, Adri? De groselha. De groselha. Eu gosto muito de groselha com água, com gás. E a Adri comprou uns pirulitos de groselha. E um de mel. Que é para adoçar o chá. Então, pega o pirulito lá, joga dentro da água com gás e vai ficando com... E é bonitinho aquilo lá, é gostoso. Aí a Adri pegou, foi lá, eu coloquei, ela pegou, ela tirou uma foto. Para vocês verem, irmãos, como é que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. A Adri tirou foto, né, do copo, da taça, né, lá com o pirulito de groselha
dentro do... Porque uma amiga minha que estava desempregada que começou a fazer, né? E ela pediu para a gente marcá-la no Instagram, né? Para mais pessoas conhecerem. E aí eu marquei. E aí, Conta. não estava combinado falar isso, mas tudo bem. E aí eu marquei. E no outro dia, nossa, Marcela, eu marquei e não falei o que era. E o Instagram dela, o nome é Drinks alguma coisa. As pessoas vão achar que isso é bebida. Aí eu deletei, mas um monte de gente já tinha visto, né? Então, e realmente, se a gente vê a foto, parecia uma bebida alcoólica. Os enfeites, tinha toda aquela... E a referência, então a gente precisa tomar muito cuidado. Não que isso... A menina está desempregada, perdeu o emprego. Quer dizer, a gente não tem nada demais. E outra, nós sabemos que aquilo é groselha, só que na foto não fala o que é. E é aquela coisa, né? Texto e celular aceita o que você escrever. Então, as nossas atitudes têm que realmente transparecer exatamente aquilo que nós pregamos e vivemos. E às vezes, um escorregãozinho é o suficiente para colocar todo o trabalho que a gente vinha fazendo com a pessoa por água abaixo. Às vezes, um deslizinho. Você? Não? Sim. O Diego disse aqui, na minha célula, Monte das Oliveiras já fez a sua propaganda, né? É isso aí, depois, Tiago, vai colocando na conta aí, viu, Tiago? Minha mãe sempre está disposta a fazer bolo para abençoar os irmãos. Para mim, essa atitude dela faz uma grande diferença, uma evolução. Preocupação, né, Luci? Acompanhamento, né? Quer dizer, Bênção, não? bênção, né? Agora, euzinha, Luci, queria lembrar que toda essa ação nós fazemos em obediência a Deus e o Espírito Santo vai agir na vida das pessoas ou da pessoa. Aí eu estou me lembrando aqui, Marcelo, quando você contou que vocês foram, acho que tinha terminado a universidade, alguma coisa assim, e você foi na casa de uns amigos, chegando lá e eles estavam com aquele jogo do copo. Eu queria que você contasse a revelação que o Espírito traz sobre um grupo tão grande, mas foi o Espírito que revelou quem era você para aquelas pessoas. Eu nem lembrava mais disso, Luci, mas... foi assim, né? Eu nem conhecia a Adriana, e a gente tinha aquela turminha de faculdade, né? Das antigas, né? E o pessoal, aquela brincadeira do copo, né? De colocar lá o alfabeto, número lá e fazer, né? Que não é uma brincadeira, entre aspas, né? Não é brincadeira. A gente fala brincadeira porque as pessoas, enfim, né? A gente sabe muito bem que não é nenhuma brincadeira isso, né? E eles estavam reunidos lá no terraço, né? E eu estava ainda estava na faculdade, o pessoal depois pegou e falou assim, era comum na sexta-feira a gente ir para casa, né, do rapaz lá. Eles tomavam lá cerveja, e eu sempre ficava na Coca-Cola, quer dizer, que é o comum. Eles sabiam. E eu não sabia que eles iam fazer essa brincadeira, entre aspas, né? E eles estavam lá fazendo. Eu entrei na casa do rapaz lá, cumprimentei a mãe dele, e falei assim, eles estão lá em cima. Eu peguei, subi a escada, e eu assustei. Quando eu cheguei, eu sabia o que era, né? Eu cheguei na porta, parei e fiquei quieto. Ali no primeiro... E falei, não é possível que eles estão fazendo isso, né? Que eles estão... E o copo parou no meio da mesa. E eles perguntaram, uma vez, faziam as perguntas e o copo parou. Simplesmente parou. Não se mexia mais.
E aí um dos rapazes, né, o que estava comandando lá, o que eles estavam fazendo lá, pegou e falou assim, nossa, estranho, né, o copo até agora estava andando, né, apontando. Aí ele fez a seguinte pergunta para o copo. Tem alguém aqui ou algo que está te atrapalhando? Irmãos, ele acabou de falar, eu estava numa distância como daqui, mais ou menos aonde está o púlpito lá, acho que uns 3, 4 metros, mais ou menos, da mesa até onde eu estava. O copo saiu da mesa e veio direto na minha direção. Ele voou literalmente de cima da mesa. Tinha várias, acho que tinha uns 10, 12 sentados na mesa, era uma mesa redonda, bem grande. Eles estavam sentados em volta e o copo passou entre 2 pessoas. E daquele dia em diante, eles pararam de fazer essa brincadeira, né? Vamos dizer assim, que não, de brincadeira não tem nada. Então, aí o pessoal falou, sabiam, né, que eu frequentava a igreja, né? Aí um deles pegou e falou assim, realmente, vamos parar com isso, que já deu o que tinha que dar. Vamos parar com isso. Então, a gente vê que realmente a nossa presença perante as pessoas, o que nós fazemos, interfere e muito no dia a dia. E pode ter certeza, irmãos, isso incomoda quem é contra cristão. Isso vai incomodar. Incomoda. Porque ele sabe que ele não pode. Ele sabe que ele não tem força contra Deus. E isso vai incomodar ele. E às vezes a gente fica com receio. Nós somos seres humanos. A primeira coisa que passa na nossa cabeça, será que eu estou preparado para enfrentar isso? Só que não se esqueça, quem é o seu Deus? Divergência de religião, opinião, não são maiores que o Espírito Santo de Deus, né? Não há barreiras para o Espírito Santo de Deus. Então, sejam o intercessor da sua família, e na hora certa, o milagre acontece. Às vezes a gente acha que o milagre está demorando, mas é na hora certa, né? Milagres são milagres quando a fé já está lá, né? Já está, gente, nossa, não vai acontecer. E aí acontece o milagre. Então, não desistam da sua família. A gente tinha mais coisas aqui para falar, né? Mas a hora passou. Então, não desistam, sejam testemunhos, não só fora de casa, mas dentro de casa, porque muitas das vezes a gente é uma coisa fora, né? Trata as pessoas com carinho, dentro de casa a gente grita. A gente não, eu nem gosto de grito. Mas tem pessoas que gritam com seus filhos, não são amigos dos seus filhos, do seu esposo, do seu marido. E não, Deus não quer assim, né? Isso não agrada a Deus. Sim? Adriana está dizendo assim, nós tínhamos muitas coisas ainda para dizer, e aí eu queria dizer assim, quem sabe, a gente continuando essa aula, a gente participa de uma maneira mais forte. Parece que hoje a gente só ficou pensando quais os assuntos, o que eu podia dizer, aprendi bastante com tudo isso, mas eu quero participar desse processo, me ensinem mais. Então, quem sabe, o que vocês acham? Não sei, aí o Adilson precisa, que é o nosso mentor aqui. Não tem mais... Hã?
Marcelo, se vocês acharem que dá, não tem problema. Eu refaço a escala, vocês podem continuar. Tá Então bom? tá bom então. Então domingo que vem a gente volta nesse assunto. E aí que se o pessoal poder participar, né? Participar, colocar durante a semana, né? Coloca lá, manda as perguntas para a Adriana, que a Adriana vai responder. Domingo que vem ela responde todas. Te amo. Bom, sabe Depois, por quê? ô pastor, As pessoas- depois eu vou ter que prestar conta em casa, viu? Nada, ela dá bom testemunho para brincadeira, você. Brincadeira. Ô, Adriana, mas tudo que as pessoas passarem vai ajudar todos nós. O exemplo de todos é exemplo para todos, né? Ô, Adriana, a gente nem viu o que aconteceu com o Cornélio, a família dele, né? Não chegou no final, né, pastor? Domingo que vem a gente conta, então, né, pastor? A gente acaba contando, né? Adri, a senhora para a gente terminar. Senhor, obrigada, Deus, porque o Senhor nos levantou esta manhã. As suas misericórdias se renovaram na nossa vida, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor está conosco. O Senhor falou aos nossos corações. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor entre na casa de cada um aqui, de cada um que está no seu lar, ó Deus, nos assistindo. Que em nome de Jesus, ó Deus, teu Espírito Santo os convença, ó Deus, de praticarem a tua palavra, de te conhecer mais e de que é nossa responsabilidade, ó Deus, trazer a nossa família ao teu encontro. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, cada uma que está em casa e nos livre de todo o mal. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.